Há um versículo na Bíblia que quase ninguém lê em voz alta. Ele diz que alguém não podia vencer um homem, e o texto, 3 versículos depois, chama esse alguém de Deus. Está escrito, Gênesis capítulo 32, versículo 25. Vendo este que não podia com Jacó, não podia. Como a Escritura pode registrar uma frase assim? E por que o homem que venceu essa luta saiu dela mancando? Para entender esta noite, é preciso voltar 20 anos. O texto registra: Jacó enganou o próprio pai, vestiu a roupa do irmão, cobriu as mãos com pele de cabrito, e tomou para si a bênção que era de Esaú. O irmão lesado não escondeu a decisão. A Escritura diz: então matarei meu irmão Jacó. Jacó fugiu. Ficou 2 décadas longe, na casa do tio. Agora ele está voltando. No caminho, ele envia mensageiros ao irmão. Chama Esaú de meu senhor. Chama a si mesmo de seu servo. Os mensageiros retornam com uma única informação. Esaú vem ao seu encontro. E 400 homens estão com ele. 400 homens. O texto não diz para quê. O relato mostra a reação. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Ele divide tudo o que tem em 2 grupos, para que se um cair, o outro escape. Ele ora. E dentro da oração, o texto guarda um retrato de 20 anos em uma frase. Com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Ele saiu sozinho, com um cajado. Volta com uma tribo inteira, e nada disso o protege agora. O pedido central é um só. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele teme, diz o texto, pelo pior. Que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Ele separa um presente, mais de 500 animais enviados em levas, uma atrás da outra. Naquela mesma noite, Jacó faz a família atravessar o val do Jaboque. As mulheres, os 11 filhos, tudo o que possui. Ele fica para trás, sozinho, na margem do rio, no escuro. E então o texto registra 6 palavras que mudam tudo. E um homem lutava com ele. Um homem, sem nome, sem rosto, sem aviso. Quem luta com um homem sozinho, de madrugada? E por quê? O texto não descreve o adversário. Nem altura, nem voz, nem arma. Não diz como a luta começou, nem quando. O relato já abre no meio dela. Um homem lutava com ele, até o romper do dia. Uma luta corpo a corpo, sustentada até o amanhecer. Pense no que isso significa. Um combate no escuro, sem testemunhas. O homem que passou a vida vencendo pela astúcia, pela palavra, pelo disfarce, pelo acordo, agora não tem nada disso. Só força contra força, na margem de um rio. Fora da Bíblia, a geografia registra. O Jaboque é o atual rio Zarca, na Jordânia. Um rio que corre num desfiladeiro profundo entre montes. Um val é o ponto raso, onde se atravessa a pé. Foi nesse cenário, diz o texto, que os 2 lutaram até o romper do dia. E então chega o versículo impossível. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Leia de novo. O mesmo ser que não podia vencer, desloca uma articulação com um único toque. Força que não prevalece e fere com um gesto. O texto registra as 2 coisas, no mesmo versículo, e não explica. O céu começa a clarear, e quem pede trégua não é Jacó. Deixe-me ir, pois já rompeu o dia, porque apressa com o amanhecer. O texto não informa. A resposta de Jacó, ferido, agarrado ao adversário, é uma exigência. Não o deixarei ir se você não me abençoar. E o lutador responde com uma pergunta estranha. Como você se chama? Estranha, porque tudo no relato sugere que ele já sabe a resposta. O nome que ele pede é o nome que 20 anos antes o irmão traduziu assim. Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou? Enganador, suplantador, o que agarra o calcanhar? 20 anos antes, diante do pai cego, Jacó tinha ouvido uma pergunta parecida e respondeu fingindo ser Esaú.
Desta vez, no escuro, ferido, sem disfarce possível, ele diz a verdade. Jacó. Na margem do Jaboque, o último obstáculo entre ele e o irmão que enganou é admitir quem ele é. O que acontece quando esse nome, enfim, é pronunciado? A resposta vem do próprio adversário, e é ela que revela tudo. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você lutou com Deus? É o próprio lutador quem diz. É a primeira vez que a identidade aparece na boca dele, e o novo nome carrega a cena para sempre. Israel, no texto, o que luta com Deus. Jacó então pergunta o nome do adversário e recebe de volta apenas outra pergunta. Por que você pergunta pelo meu nome? O nome não é dado, a bênção sim, e o abençoou ali. Jacó dá seu veredicto no nome do lugar, Peniel, face de Deus. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Séculos depois, o profeta Oséias releria a mesma noite com outra palavra. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Um homem, Deus, o anjo. O texto usa as três palavras para o mesmo lutador e nunca resolve a tensão. E o não podia? O relato deixa as peças na mesa. O toque que desloca a coxa mostra que poder não faltava. A vitória de Jacó é declarada pelo próprio adversário e seguida de uma bênção. O texto registra o paradoxo e o desfecho lado a lado. O vencedor sai da luta ferido e o derrotado sai distribuindo bênção. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. A bênção e a ferida chegaram juntas, no mesmo corpo, na mesma madrugada. Horas depois, Jacó vê Esaú e os 400 homens. O desfecho que ele temia a vida inteira dura um versículo. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. E Jacó diz ao irmão uma frase que ecoa a noite anterior. Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. A luta deixou marcas que atravessaram gerações. O texto registra que, até hoje, os filhos de Israel não comem o nervo do quadril, por causa do toque naquela coxa. Uma nação inteira carrega à mesa a memória de uma madrugada. E em Betel, Deus confirma pessoalmente o que a noite anunciou. O seu nome será Israel. Jacó pediu para ser livrado de Esaú. Antes do irmão, porém, o relato o coloca diante de outro encontro, um que ele não pediu. O texto mostra um homem que venceu e atravessou o rio mancando, abençoado e ferido pelo mesmo toque. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Inscreva-se para acompanhar a série Bíblia Narrada.